Olá a todos! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de força centrípeta. A força centrípeta está sempre relacionada com o movimento circular. E a força centrípeta ela é dada por essa expressão daqui. A força centrípeta, que é sempre uma força escondida, ela pode ser a força peso, pode ser a força normal, ela pode ser a tração, ela pode ser qualquer uma das forças que a gente já aprendeu disfarçada de força centrípeta. A gente já vai detalhar um pouco melhor sobre isso. É igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Então vamos ver em aplicação a força centrípeta em algum caso. Então aqui é sendo um corpo girando sobre a mesa. Então era como se eu tivesse aqui nesse caso, né, vamos ter a caneta aqui é muito grande, mas vamos fingir que então, uma parte da caneta está presa. Aqui é um fio e na ponta tem uma esfera. E eu estou girando essa esfera na mesa, né, através desse fio. Então ele está preso, eu bato, ela vai ficar girando aqui. Não vai ter atrito e ela vai girar. Então quem estava apontando para o centro aqui, quem está fazendo essa esfera girar nessa situação, problema que eu estou indicando, é responsável pela força centrípeta. Nesse caso, se essa esfera que eu estou falando estava preso por um fio, seria a tração. Então, nesse primeiro exemplo que eu dei, a tração estaria fazendo o papel da força centrípeta. Então, você ia escrever que tração é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O raio é a distância desse ponto da esfera até o centro onde estava preso o fio. Poderia ser. Numa outra situação hipotética, você poderia estar num helicóptero vendo um carro fazendo uma curva. Você está lá, sei lá, com um drone vigiando, você está vendo um carro fazendo uma curva. Nessa situação, quem está fazendo o papel da força centrípeta vai ser o atrito. O atrito é responsável pelo carro fazer a curva. Então, se é um carro fazendo a curva, quem está fazendo o papel da força centrípeta, nesse caso, seria o atrito. Aqui é sem escorregamento, tá? A gente está fazendo um atrito bonitinho. A ex aqui seria o atrito estático do pneu. Não tem escorregamento, então vai ser o papel atrito estático, isso é importante ressaltar. Seria um exemplo. Ah, Léo, mas e se fosse um cara de moto fazendo uma curva? Seria também a força de atrito? Na moto é um pouco mais complicado. Na moto, quem vai ser o maior responsável pelo cara fazer a curva não vai ser nem tanto o atrito estático. O atrito estático até tem um papel aí de relevância, mas o mais importante é o quanto ele inclina a sua moto. Então vocês estão vendo aí, o cara está de moto, né? Tá vendo assim? Quanto mais ele inclina para fazer a curva, quanto mais inclinado, quem andou de bicicleta quis fazer uma curva também muito rápido, sabe o importante que é inclinar. Essa inclinação é que está diminuindo o seu contato da força normal com o chão. Então, para quem estaria fazendo essa situação, o problema seria a força normal, o maior responsável. Aí teria que fazer decomposição do quanto a pessoa inclinou, que ficaria um esboço mais ou menos assim. Puxar aqui mais para o lado para fazer esse esboço para vocês. Então, vou fazer como se fosse um motoqueiro esse retângulo. Então, aqui é o motoqueiro, aqui no caso. Aqui estaria o chão. E aqui estaria um ângulo, θ. Então, a gente sabe que tem a força peso, sempre apontando para baixo, e a força normal. Então, o NX nessa decomposição daqui, na hora que eu fechasse o triângulo, o NX seria o vetor responsável por fazer a curva. Então, ficaria com essa cara uma pessoa de moto fazer. Então, seria essa etapa. Vamos ver, vou dar um pause aqui no vídeo para já fazer o esboço para ver como é que seria então girando em um plano vertical. Só um momentinho. Aí galera, voltando aqui agora já com esboços um pouco mais trabalhado. Se tiver então numa situação que está girando na vertical, então aqui por exemplo poderia ser um carro passando por uma depressão, né? uma bolinha passando por um buraco. Aqui poderia ser um carro passando por uma lombada, uma bolinha passando em cima de um morrinho também. Então, qualquer corpo que esteja em movimento. Então, aqui tem um pedaço de uma trajetória circular. Então, a gente vai ter a força centrípeta agindo. Nessa situação, o que a gente tem? A gente tem
o peso do corpo ajudando no movimento, e a gente tem a normal atrapalhando aqui, no caso, tentando fazer com que o corpo não faça curva. Então, quem que seria a força centrípeta nesse caso? Nesse primeiro caso, a nossa força centrípeta seria, então, vou pegar aqui o azul. Nesse primeiro caso, seria a força centrípeta. Ela seria calculada pelo peso menos a normal. O resultado se substitui aqui massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, quem está fazendo o papel da força centrípeta é o peso menos a normal. Hoje eu costumo já substituir aqui direto. Faço peso menos normal, jogo a minha força centrípeta. Nessa situação que ele está em cima do morro. Ah, pessoal, tem um erro aqui que eu falei para vocês. Desculpa. Aqui, esse desenho dessa primeira situação, peso menos normal, não é isso daqui. Por que eu falei errado? Porque a minha curva está para cima. Então aqui, ó, eu errei nisso. A curva está para cima, desculpa. A curva está para cima. Então quem é o mais importante nesse caso é a normal. Então, para a situação, para essa situação daqui, esse primeiro caso, a força centrípeta devia ser normal menos o peso. Desculpa, aqui tem um equívoco, vou até riscar esse cara. Falei bobeira. Então é isso daqui. Então é normal que está apontando para o centro, o peso que está não deixando ele sair. Então quem está facilitando, quem está fazendo a bolinha fazer a curva e subir aqui no caso é a normal. Então só retificando aí o que eu tinha falado estava errado. O que eu falei era o raciocínio para esse caso. Na hora que ele está na parte de cima, o carro está na parte de cima, você tem a normal para cima. Então nesse caso é a normal que está dificultando, ele está fazendo ele sair da curva. Aqui a normal está fazendo ele fazer a curva. Aqui o peso quer tirar ele da curva. E o peso. Então, nesse caso daqui, agora aquilo que eu tinha falado antes era verdadeiro. A força centrípeta para esse caso é o peso, porque é a força que aponta para a curva menos a normal, que é a força que não quer que ele faça a curva. Então, essa seria uma da situação aí para a gente aplicar a força centrípeta. Então, são aí duas situações bem distintas, tá? Então, uma inverte. O importante é fazer o desenho. A força que aponta para a circunferência é a mais importante. Outra questão aí bem relevante para a gente aplicar é o fato, por exemplo, do globo da morte. Do globo da morte, quando o cara da moto está aqui, nessa parte superior, a gente tem o seguinte, a gente tem o peso apontando para baixo e a gente também tem a normal da pessoa apontando para baixo. Então, quem que é responsável por ele fazer a curva? Nesse caso, vai ser o peso mais a normal. Essas duas forças são responsáveis por ele fazer a curva. Agora, uma dica muito importante. Quando o exercício falar qual é a velocidade mínima que a pessoa precisa ter para fazer essa curva, a velocidade mínima é quando ele está perdendo contato com a superfície. Se ele tivesse menor do que isso, ele cai. Se ele está perdendo contato com a superfície, nesse caso de velocidade mínima, então só vale aí para o exercício de velocidade mínima, quando isso que está em questão, a normal, ela é zero. Então, quem vai ser a única força responsável por o objeto fazer a curva é a força peso. Então, se ele perguntar velocidade mínima, você vai ter que considerar a normal zero. E aqui, outro caso que dificilmente ele vai perguntar é quando está na parede, ele está fazendo a curva. Porque o que a gente tem? A normal apontando para o centro. E eu tenho a força-peso apontando para baixo. Só que a minha força centrípeta, a força resultante, está aqui. Então, nesse caso, a minha força centrípeta, ela teria que ser ao quadrado, né? Eu tenho que aplicar Pitágoras, de normal ao quadrado mais peso ao quadrado.
Então, teria uma situação de Pitágoras. E se tivesse a moto no parte mais baixo? Volto para essa situação. A moto no ponto mais baixo, volta aqui para esta situação. Então, no ponto mais baixo, é normal que está fazendo a moto fazer a curva e o peso está atrapalhando. Poderia ser também um movimento, né, que eu falei do globo da morte, mas poderia ser de uma roda gigante girando. Ou então, se ficar atento, poderia ser também a pergunta com relação a um piloto de um caça fazendo aquelas manobras aéreas. Então, todas essas situações que têm movimento circular pode ser aplicado no plano horizontal ou no plano vertical. Beleza? Eu vou parar esse vídeo aqui momentaneamente, que já está dando aí, chegando perto dos 15 minutinhos, e eu vou fazer um outro vídeo para falar um pouco sobre o carro em curva sobrelevada. Então, até daqui a pouco.